Paz do Senhor Jesus, irei contar um breve testemunho da minha vida, né? Na minha infância, eu vou contar desde a minha infância, né? Eu creio que o Senhor ele vai falar com você através do meu testemunho, amém? Minha mãe, ainda jovem, ela se desviou do caminho do Senhor, né, na sua mocidade. Então, a minha avó, ela já nasceu do berço evangélico, a minha mãe também, mas ela se desviou da presença de Deus. Então, como ela tinha que trabalhar, ela me entregou para minha avó, porque ela sabia que nas mãos dela eu estaria muito mais segura, e porque eu iria para a igreja e tudo mais. Então, ela me entregou para minha mãe. Acho que eu tinha uma faixa etária de 4 a 5 anos. Eu comecei a me envolver nas coisas de Deus, né? Eu ia para os cultos, para a escola dominical. E o Senhor fez grandes coisas na minha vida. Eu era uma criança obediente, né? Muito obediente. Então, aos 14, 15 anos, eu continuava na igreja, 16 para os 17, eu fui... a minha líder de célula queria que eu fosse uma líder. Ela ia embora, né? Ela disse, olha, você é uma jovem que pode ficar no meu lugar. Deus tem algo grande na tua vida, então tu pode ser uma líder de célula de jovens. Eu disse, não quero não agora. Eu recusei aquilo que o Senhor já estava entregando nas minhas mãos, porque o Senhor já sabia lá na frente o que ia acontecer comigo. Por isso que Ele queria entregar esse cargo para mim, mas eu não aceitei. Eu achava que eu não estava preparada. Eu disse, não aceito. Ele disse, você nunca falta uma célula, então você vai ser líder de célula, porque você está preparada para ser uma líder desses jovens. Você fica no meu lugar. Eu não aceitei. E por isso ficou nessa célula, encerrou. Eu não lembro mais quem ficou no lugar dela, mas eu sei que quando ela foi embora, a minha líder de célula foi embora, eu não sei como ficou nossa célula, mas ela queria que eu ficasse. Pois é, então, depois que ela fez essa pergunta para mim, eu não aceitei, ainda passei uns dias indo para a igreja, isso aos 17 anos de idade. Foi quando eu tomei um rumo diferente para minha vida, Samara. Eu saí da presença de Deus e fui pro mundo. Aos 17 anos de idade eu fui pro mundo. Fui fazer coisas que não agradavam ao Senhor, né? Fui fazer aquilo que não era aos olhos do Senhor, né? Eu quis aproveitar aquilo que o mundo me oferecia. Fui em busca de aventura, daquilo que os jovens acham que é interessante, né? Então eu fui, né? Ia para as festas, né? Ia para eventos, ia para carnaval e achava isso normal. Foi quando eu fui me afastando da presença do Senhor. E quando eu percebi, eu já estava longe da presença de Deus. E eu disse, como que eu vou voltar mais que eu estou tão longe? Eu não queria voltar porque eu já estava longe. Não sentia mais aquele amor que eu sentia de estar na presença de Deus, né? Passei até dos 17 anos até os 20 sem a presença de Deus na minha vida. Mas mesmo assim o Senhor ainda falava comigo, né? Eu ia para os lugares, mas aquela voz falava dentro de mim, aqui não é o teu lugar. Você não pertence a esse ambiente, você não é daqui. E eu estava ali com as minhas amigas e colegas, achando que isso era normal, estar ali naqueles lugares, né? E o Senhor ainda bradava no meu coração, que ali não era o meu lugar, né? Não era para mim estar naquele local. Mas sempre eu continuava desobedecendo ao Senhor. Aonde eu ia, eu entrava em lugares, o Senhor falava comigo e dizia que não é o teu lugar. E eu olhava para mim mesma, será que Deus está falando comigo? Eu estou tão longe da presença de Deus. Como que Ele pode falar comigo eu longe da presença de Deus? Mas Ele continuava a me chamar. Mas eu não ouvia, não queria ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então continuei a minha vida de saídas e festas e indas e vindas, né, dessa vida que o mundo oferece, saindo com as amigas, né, curtindo a vida, como elas falam, como muitos jovens dizem, curtindo a vida, voltando a altas horas da noite, né, curtindo por aí, bebendo. Então, foi quando eu sofri um acidente de moto. Eu não sabia dirigir mais, mas eu peguei uma moto
e dirigi. Isso com duas moças atrás, né? Duas amigas. Eu disse, olha, eu sei dirigir mais ou menos, mas eu vou levar vocês, então a gente vai lá no banho, que a gente queria ir para um banho, isso era numa tarde. E a gente foi. Na ida foi bem, foi ótimo na ida. E quando a gente aproveitou o banho e tudo, e quando foi na volta, tinha uma curva e eu não consegui frear naquela curva, não consegui desacelerar a moto. Foi quando a gente derrapou e caiu. O acidente foi grave, arrancou a pele da minha perna, ficou em carne viva. E elas olharam pra mim, vocês tá vendo o que tem na tua perna? Eu disse, não, ainda não tinha visto ainda. Foi quando eu olhei pra minha perna e vi aquele sangue escorrendo. Eu digo, meu Deus. E como é que a gente vai voltar pra casa sem dirigir a moto, que as duas não sabiam dirigir, só eu que sabia dirigir, a gente vai voltar. Eu subi na moto com a perna ferida e vim dirigindo a moto até um certo ponto, onde a gente parou numa casa de uma amiga, uma conhecida nossa, e a gente pediu para lavar as pernas, a minha perna, né, principalmente, que estava com muito sangue escorrendo. Depois o sangue foi esfriando, eu fui sentindo dores, amada, que só Deus sabe. Uma dor muito forte. Eu digo, ai meu Deus, eu tenho que chegar no hospital urgente, porque eu não tô aguentando mais de dor. E não tinha ninguém para dizer, eu vou te levar, não. Era eu e elas. E eu que dirigia ainda. Eu disse, Senhor, me ajuda a dirigir até esse hospital. Me ajuda. E eu subi em cima da moto e cheguei até o hospital com a perna ferida e sangrando. E a moça, a enfermeira, perguntou, como que tu chegou até aqui com essa perna desse jeito? Eu disse, você veio dirigindo? Sim, eu vim dirigindo. Eu sofri um acidente, mas não tinha quem trouxesse nós. Eu vim dirigindo porque a gente estava sem celular para se comunicar com ninguém. E ela disse, olha, a gente vai fazer a raspagem para tirar toda a carne morta, toda a pele morta da tua perna e vai fazer uns curativos. Aí, quando eu entrei para aquela sala, já o sangue já tinha esfriado. Eu digo, meu Deus, agora eu vou sentir dor. Foi quando elas fizerem a raspagem. Meu Deus, eu gritava de dor ali dentro. Eu gritava. Muita dor eu tava sentindo. E eu pedi um calmante porque eu não tava aguentando mais de dor. E ela disse, calma, a gente vai fazer a raspagem primeiro, né? A gente vai fazer todo o procedimento, meu Deus. Pense numa dor. E eu só lembrava. Eu disse, o que Deus coloca na nossa frente, né? O que Deus faz na nossa vida. Que grande livramento o Senhor tinha me dado. Quando eu voltei para casa, eu passei mais de mês sem poder andar, sem poder esticar minha perna, porque se eu esticasse doía. E era uma dor que eu tinha que estar à base de calmante. Foi muito grave o acidente. Foi muito feio. Até hoje eu tenho marcas na minha perna desse acidente que eu tive. E eu agradeço a Deus por esse grande livramento que Ele me deu. E quando eu cheguei em casa, eu me lembrei do que o Senhor, Ele tinha me guardado. O Senhor, por mais que eu estivesse longe da presença dEle, Ele me guardou. Porque eu poderia ter muito bem ter quebrado as minhas pernas, porque aquela curva lá, só o sangue de Jesus para nos guardar. E as duas que estavam comigo ficaram intactas, ralaram só o joelho, somente eu que estava na frente fui ferida, né? E o Senhor, Ele me guardou. Essa testemunha que o Senhor, Ele pode nos guardar, mas Ele me livrou. Me livrou. Mas Ele mostrou que Ele era Deus na minha vida, né? E Ele me fez entender que a minha rebeldia me causou aquele acidente. A minha rebeldia por ser uma jovem desobediente, porque eu nunca fui mais. E o Senhor, quando tem um projeto na vida da gente, nós não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque Ele tinha um plano na minha vida. Então Ele me guardou, porque Ele tinha um plano na minha vida. E eu entendi, e a partir daquele momento, eu voltei para Jesus. Através de um acidente, amados. Porque eu sabia de quão de risco aquele acidente foi. Eu poderia ter quebrado as minhas pernas. Eu só fiz agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Grande foi o livramento, Pai, que o Senhor me deu. E eu vou